Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tato Paulino. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho para receber novos vídeos do nosso canal. E se gostarem, no final, deixe seu like para que novas pessoas possam também receber os nossos vídeos. Hoje eu gostaria de tratar do tema O Livro da Lei Perdido na Casa do Senhor. Com certeza você já perdeu algo em sua casa, não perdeu? Algo de valor. E você procura e fica pensando assim, puxa vida, como que eu fui perder uma coisa tão importante dentro da minha própria casa, onde eu sei onde estão todas as coisas? Pois é, isso aconteceu com o livro do Senhor dentro do templo do Senhor, nos tempos do rei Josias em Judá. E essa história se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 22. Bom, antes de falar de Josias, é muito interessante nós falarmos dos seus antepassados. Por exemplo, do seu avô chamado Manassés, e considerado um dos piores reis de Israel. Para se ter uma ideia, ele introduziu práticas pagãs em sua terra, ele levou imagens de esculturas para dentro do templo do Senhor e chegou ao cúmulo de oferecer seu próprio filho em sacrifício a um deus pagão chamado Moloque. Esse era avô de Josias. Depois veio também o pai de Josias chamado Amon, que também era do mesmo naipe que seu pai, tão ruim como Manassés. Para se ter uma ideia, ele reinou apenas 2 anos e foi assassinado por seus próprios súditos dentro da sua própria casa. Então nós podemos ver que essa linhagem de Josias não era nada boa. Mas a Bíblia nos diz que Josias, que assumiu o trono com 8 anos de idade, como está no versículo 1 do capítulo 22, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias, diferente de seu pai, do seu avô, procurou seguir os caminhos do Senhor. Diz assim o versículo 2: ele fez o que o Senhor aprova, olha só, totalmente ao contrário de seus pais. E andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele tinha um perfil totalmente diferente do seu pai e do seu avô. E Josias, quando ele completou 26 anos, ele resolveu fazer uma reforma no templo do Senhor. Por quê? Porque nos tempos dos outros reis, eles deixaram o templo de qualquer jeito. Eles não cuidaram mais do templo e começou a deteriorar o templo do Senhor. Então Josias se preocupou com isso, porque ali já estava tendo rachaduras, já estava tendo infiltrações, ou seja, estava totalmente deixado de lado. O templo, na verdade, ele não era só não mais cuidado como antes, mas também não era mais usado como deveria ser. Os cultos já não eram mais de acordo com a vontade do Senhor. Então, a partir do versículo 3, o livro de 2 Reis, capítulo 22, nos relata o seguinte: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão a madeira lavrada para os reparos no templo. Ou seja, ele estava muito preocupado em realmente reformar o templo do Senhor. E no meio dessa reforma, o que acontece? Acham algo muito precioso dentro do templo. O versículo 8 nos diz o seguinte: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor.
o livro da lei que Moisés escreveu estava perdido dentro do templo. Ou seja, aquilo que deveria conduzir o povo, aquilo que deveria conduzir o culto ao Senhor, estava perdido. Então imaginem como que eram feitas as coisas naquele tempo. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário de Safã voltou ao rei e informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Irmãos, vejam bem, esse livro estava perdido. Josias, mesmo andando nos caminhos do Senhor, não tinha contato com esse livro, o livro do Senhor. E quando ele descobre esse livro e que Safã lê para ele o que havia dentro do livro, ele passa por um grande arrependimento. Ele entende que tudo aquilo que eles estavam fazendo estavam contra a vontade do Senhor. E devido a isso, viria juízo de Deus sobre eles. Olha o que diz o versículo 10. 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu a estes a ordem ao sacerdote Ilquias e a Icã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário de Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiam de acordo com tudo o que está nele escrito a nosso respeito. Josias sabia que eles deveriam cumprir tudo o que estava naquele livro, diferentemente dos seus antepassados, que só faziam coisas erradas, que só deturpavam a vontade do Senhor. Por quê? Porque não liam e não obedeciam o livro do Senhor que estava perdido dentro do templo. E será que isso tem alguma coisa a ver conosco hoje, com a igreja do Senhor? Infelizmente, irmãos, tem. A Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, está perdida em muitas igrejas. Embora hoje nós vivemos um tempo, talvez que tenha mais versões de Bíblias de estudo, porque você lê Bíblia de estudo de tudo quanto é jeito, mas infelizmente é o tempo também em que menos se estuda, em que menos se medita na palavra do Senhor. E isso traz malefícios muito grandes para dentro da igreja. E quais são os sinais que a Bíblia está perdida dentro da igreja? Eu relatei alguns aqui, vou passar para os irmãos. O primeiro deles é a questão de tantas heresias entrando nas igrejas. Doutrinas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Se vocês querem exemplos, entrem em alguns canais de YouTube, assistam a alguns programas televisivos de alguns pregadores. Vocês vão ver quanta heresia, quanta doutrina falsa dentro da casa de Deus. E por quê? Porque o livro está perdido. Ninguém o lê, ninguém o estuda. Outro ponto. Reparem que o tempo de pregação nas igrejas está cada vez menor. Tem-se mais tempo para o louvor, tem-se mais tempo para os avisos, tem-se mais tempo para testemunhos. Agora, tempo para a palavra de Deus é pouco. Mas às vezes até é bom, né, irmãos? Porque a pessoa que vai pregar, se ela não estudou, se ela não meditou na palavra do Senhor antes de ir para lá, pregar a palavra, pode ser que fale tanta besteira que é melhor que o tempo seja menor mesmo. Outro ponto, pouco valor dado à EBD.
As classes de ensino da palavra de Deus têm sido deixadas de lado, têm sido trocadas por outros tipos de entretenimento, outros tipos de atividades. Ou seja, os irmãos que estão ali na igreja, eles não têm tempo para estudar a palavra de Deus. E se eles não têm tempo para estudar a palavra de Deus, eles engolem qualquer coisa que falam lá de cima do púlpito. Isso é um perigo. Quanto menos se estuda a palavra de Deus, menos se discerne realmente a vontade do Senhor. E por último aqui eu quero dizer que um dos sinais que a Bíblia está perdida dentro da própria igreja é tantos entendimentos errados sobre a Trindade Santa. Entendimentos errados sobre Deus, sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo. Por não lerem e estudarem as Escrituras, cada um forma um Deus da maneira que lhe agrada. Cada um tem uma visão de Deus da maneira que ele acha correta. Cada um acha que o Espírito Santo age da forma que ele entende que é certa. Está totalmente errado. Nós só vamos conhecer melhor a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo se nós meditarmos, se nós entendermos, se nós ouvirmos realmente a verdadeira palavra de Deus. E o pior, irmãos, as formas de culto estão cada vez mais deturpadas, porque a Bíblia, além dela nos colocar no caminho correto, no caminho que leva a Deus, no caminho da santidade, no caminho da salvação, ela também nos dá a direção correta de como cultuar a Deus, de como adorar e de como louvar ao Senhor. Tudo está nesse livro sagrado. Mas, se nós não lemos, se nós não meditamos, se nós não ensinamos como cultuar de maneira correta. Mas ainda há uma chance, irmãos. Se nós nos voltarmos à palavra de Deus, se nós acharmos a palavra, o livro dentro da igreja, nós poderemos realmente voltar a fazer a vontade de Deus. E assim como Josias, nos arrepender de tanta coisa que fizemos de errado, pensando que estava certo, mas que ao lermos a palavra de Deus, entendemos o que realmente Deus quer de nós. Amém, irmãos? Se gostaram então, como eu disse no início, deixem seu like e logo mais estaremos com um novo vídeo do canal Tato Paulino. Deus os abençoe.